Olá, irmãos e irmãs do YouTube e de todas as outras plataformas também, amigos, colegas. Estou aqui para nós fazer mais uma leitura, né, de um versículo bíblico, de uma passagem de Jesus. Mas eu venho dizer aos irmãos também que demorei pelo menos umas 2 semanas, porque choveu muito aqui. Quando não estava chovendo, estava frio e neblina. E aonde eu estou aqui é em cima de uma montanha. Eu estou em cima de uma montanha. Para quem não me conhece ainda, deixa eu mostrar daqui para vocês verem. Olha a altura que é lá embaixo. Aqui, deixa eu mostrar o outro lado. Olha a altura que é a montanha, lá em cima. Eu estou numa montanha. Quando se fala vai para o monte, eu venho para a montanha, né, que é mais alto que a cidade, ainda tem ainda, parte mais alta ainda lá para cima ainda. Nós vamos fazer uma leitura bíblica, né, e vamos, né, comentar sobre essa leitura. Que hora que é agora? 4 horas e 7 minutos. 4 e 7, né? Porque agora, como está na época do frio, está escurecendo mais cedo aqui. Ali para umas 5h30 já está escurecendo. Em outros tempos, para quem assistiu já vídeo em outros tempos, né? Outros vídeos que eu já fiz, era 7h30, ainda estava dia aqui ainda. Ainda estava de dia. O sol está atrás da montanha ali e vai se pôr. Ainda está alto o sol. Ainda vai se pôr ainda pro lado de lá. Vamos, né, fazer a leitura. E aqui está a Bíblia, né? E aqui está o óculos. E se você não precisa de óculos, agradeça a Deus por isso. Vamos fazer uma oração. Querido Deus, em nome do vosso Filho Jesus Cristo, viemos a Ti, meu Pai. Peço a Ti, meu Senhor, perdão e misericórdia pelos meus erros, meus pecados, minhas falhas. Abençoe, meu Senhor, a cada um, meu Senhor, que ouvir esse vídeo, Senhor, ou que assistir esse vídeo, Senhor. Entra com a Tua providência. Se alguém está precisando, Senhor, de uma resposta dessa, Senhor, entra no coração, Senhor, e coloca essa resposta, Senhor, na vida da pessoa, independente de qual religião que ela é, dependendo da religião que ela é, mas se ela crê em Ti, Senhor, então ela é da Tua religião. Agradeço a Ti, meu Pai. Agradeço a Ti, meu Senhor Jesus. Quando perguntam para mim com quem que eu estou congregando, eu falo que estou congregando com Cristo, com Jesus Cristo. Porque o Senhor mandou eu entregar um trabalho de igreja de 10 anos do Ministério Madureira, para eu poder fazer uma obra maior ainda, que é essa, que é passar, né, pela internet e ir para os 4 cantos da terra. Daqui vai para muitos lugares. Eu tenho amigos, seguidores na Venezuela, na Bolívia, na África, né? E então tem amigos de fora que assistem também, são seguidores e assistem. Vamos fazer uma leitura? Abram as suas Bíblias no livro de Marcos, capítulo 9, e versículo do 14, vamos ler inteiro, do 14 ao 29. O título diz: A cura de um jovem possesso. Quando eles se aproximaram dos discípulos, viram numerosa multidão ao redor e que os escribas discutiam com eles. E logo toda a multidão, ao ver Jesus, tomando-se depressa, correu para ele e o saudou. Então lhe perguntou os escribas: que é que discutem com eles? E um dentre a multidão respondeu: Mestre, trouxe-te o meu filho, possesso de um espírito mudo. E este, onde quer que o apanha, lança-o por terra, e ele espuma, rilha os dentes e vai definhando. Roguei aos teus discípulos que os expulsasse, e eles não puderam. Então Jesus lhes disse: ó geração incrédula, até quando estarei convosco?
Até quando vós sofrereis? Traz-me aqui. E trouxeram-lhe. Quando ele viu a Jesus, o espírito imediatamente o agiu com violência. E caindo ele por terra, revolvia-se espumando. Perguntou Jesus ao pai do menino: há quanto tempo isso lhe sucede? Desde a infância, respondeu. E muitas vezes o tem lançado no fogo e na água para o matar. Mas se tu podes alguma coisa, tem compaixões de nós e ajuda-nos. Ao que lhe respondeu Jesus: se podes, tudo é possível ao que crê. E imediatamente o pai do menino exclamou com lágrimas: eu creio, ajuda-me na minha falta de fé. Vendo Jesus que a multidão concorria, respondeu ao espírito imundo, dizendo-lhe: espírito mudo e surdo, eu te ordeno, sai deste jovem e nunca mais torne nele. E ele, clamando e agitando-o muito, saiu, deixando-o, como se estivesse morto, a ponto de muitos dizerem: morreu? Mas Jesus, tomando-o pela mão, o ergueu e ele se levantou. Quando entrou em casa, os seus discípulos lhe perguntaram, em particular: por que não podemos nós expulsá-lo? Respondeu-lhe Jesus: esta casta não pode sair senão por meio de oração e jejum. Irmãos, nós já fizemos a leitura, vamos agora fazer um comentário sobre isso aqui, vamos também ter uns testemunhos também que eu tenho disso aqui. Irmãos, olha, veja bem, Jesus já tinha mandado, se você for ver lá, um pouco antes de tudo isso, lá no livro de Marcos, Jesus já tinha mandado os discípulos de 2 em 2 para cada lugar, para cada região. E orasse para as pessoas para curar os enfermos, expulsar os demônios e se tiver revelação, revelar para as pessoas e levar a palavra, levar essas mensagens que ele estava mandando. E foi os apóstolos de 2 em 2 e passaram-se fora. Quando levou um tempo, eles voltaram e falaram: mestre, nossa, olha quanta coisa aconteceu. Pessoas foram curadas. Olha, espíritos malignos, espíritos imundos tiveram que sair das pessoas por causa de nós termos ordenado. Nossa, eles obedeciam tudo que nós falávamos. Eles obedeciam tudo, mestre. Nossa, muitas pessoas foram curadas. Nós levamos a tua palavra, mostramos, falamos para eles. Mas, aqui, nesta passagem, foi trazido um menino que tinha um espírito mudo e surdo. E esse menino, os apóstolos oraram para o menino, tentaram expulsar o demônio e nada do demônio sai. Irmãos, nada do demônio sai. Tem espírito que não é fácil sair não, e não é de qualquer jeito que se tira não. Tem espíritos que são mais pesados. Tem, do mesmo jeito que tem no exército, tem coronel, tem soldado, tem, sabe, capitão, tem as suas regras, tem as suas escadas. Também tem, tanto no céu, como também no inferno. Também tem as suas regras, também as suas escadas. Tem os espíritos mais fraquinhos, tem aqueles que são espíritos humanos, tem outros que são demônios e tem outros que são mais pesados, que trabalham diretamente com Satanás. E geralmente são esses, que trabalham diretamente com Satanás, que fala com Satanás, que são os mais pesados e o mais difícil de tirar. Então, trouxeram para os apóstolos tentou, cada um tentou, os 12 apóstolos tentou tirar e nada do demônio sair. Quando o pai do menino e aquele povo viu Jesus chegando, o pai do menino correu até lá. O pai do menino correu até lá
e falou para Jesus: olha, mestre, eu trouxe o meu filho para os teus apóstolos, né, expulsar um demônio que vem nele. Esse demônio que vem nele faz ele cair no chão, faz cair na água, cair no fogo, faz ele espumar a boca, morder, arranhar os dentes e morder a língua. Ele morde a língua, arranha os dentes. Então ele faz tudo isso nele. Só que os teus servos não conseguiram expulsar. Os teus apóstolos não conseguiram expulsar. Então, mestre, se tu podes alguma coisa, tenha compaixão de nós, meu e do meu filho. Vim vindo talvez um carro, irmãos. Eu estou na beira de uma estrada, que vocês viram que estou numa montanha, estou na beira de uma estrada. Se caso vier um carro, eu vou dar uma paradinha na conversa, depois eu retorno na conversa, né? Porque senão o carro para, quer conversar, às vezes quer fazer pergunta, né? E eu estou num lugar público, aqui é um lugar público. Não estou no sítio de ninguém, estou na beira de uma estrada, estou em cima de uma pedra. Igual Jesus não ia lá na montanha, em cima de uma rocha, Moisés também não foi através de uma rocha, de uma pedra que saiu água. Então, estou em cima de uma pedra também. Graças a Deus, esse lugar aqui foi o que o Senhor preparou para mim. Há muitos anos eu vim aqui fazer oração, vinha passagem de ano, tudo eu vim aqui. Enquanto o pessoal está passando de ano brincando, fazendo festa, eu estava aqui orando por todo mundo. E até que um dia o Senhor falou: daqui você vai levar a minha palavra para os quatro cantos da terra. Bom, o pai do menino pergunta para Jesus: mestre, se tu podes alguma coisa, tenha compaixão de nós, meu e do meu filho. Aí Jesus falou assim: se podes, vocês podem prestar atenção que tem um ponto de exclamação. Tem um ponto de exclamação. Se tu podes, tudo é possível ao que crê. E o pai do menino, com lágrimas, chorando, ele reconheceu que a falta de fé dele, ele: me perdoa, mestre, pela minha falta de fé. Ele reconheceu a falta de fé dele. Porque como ele já sabia que tinha Jesus, já fazendo, ou expulsando demônio, curando pessoas, ele não precisava perguntar se tu podes alguma coisa. Aí Jesus falou: se tu podes, quer dizer, Jesus falou para ele: você ainda duvida? E ele reconheceu com lágrimas que realmente ele estava com falta de fé, porque os apóstolos não conseguiram tirar. E Jesus manda o espírito sair do menino. E o espírito mexe, remexe o menino e sai. Tem que sair, não tem outro jeito, tem que sair. O pai foi embora com o menino, até acharam que o menino tinha morrido. Uma vez aconteceu isso comigo, até achei que tinha morrido mesmo, até a pessoa achou que tinha morrido. Então, expulsaram, né? Jesus expulsou o menino e foram para casa. Os apóstolos perguntaram para o mestre, perguntaram para Jesus: mestre, nós tentamos expulsar e não conseguimos. Por que nós não conseguimos expulsar? Sendo que eles não falaram isso ali na Bíblia, mas antes eles tinham feito visita de 2 em 2 nos povoados. Tinha ido de 2 em 2 nos povoados, o espírito obedecia. Por que esse não obedecia? Aí Jesus falou: é porque esta casta só sai através de jejum e oração. O que ele quis dizer é que você tem que ter o costume de jejuar e orar, para que você possa ter autoridade em cima de certo tipo de demônio. Que tem certo tipo de demônio que, se você não é uma pessoa que faz jejum, se você não é uma pessoa que tem o costume de orar e nem de jejuar, nem que seja uma vez por mês, então vai ser difícil o espírito te obedecer, ainda até perigoso o espírito ainda te agarrar e bater em você. E nunca coloque a mão no espírito. Você coloca a mão na pessoa, mas se o espírito falar: você quer medir força comigo? Se você for medir força com o espírito, é perigoso morrer. Porque um espírito tem força de mais de 10 homens.
Um espírito só. E não importa no corpo que ele esteja. Se ele esteja no corpo de uma mulher, se ele esteja no corpo de uma criança, ele tem força de mais de 10 homens. Um espírito. Então, você, quando for orar para uma pessoa que tem um espírito, e o espírito falar assim, você quer medir força comigo? Você fala não. Como já pediram para mim várias vezes, você fala não. A força que eu tenho não é minha, é do Deus que eu sirvo, que se chama Jesus Cristo. Então, o que vamos nós levantar sobre isso aí? Bom, os apóstolos não sabiam por que não expulsaram, agora ficaram sabendo. Tinha que ter um costume de orar e jejuar. Tomar um dia de jejum, não comer nada das 6 da manhã até as 6 da tarde, que são um jejum de 12 horas. E para quem tem um pouco mais de força, mas também é um pouco mais difícil, é jejum de 24 horas, das 6 da manhã até as 6 da manhã de novo. Mas você pelo menos bebe água, mas não coma nada. Mas isso aí você oferece a Jesus Cristo. Estou fazendo por ti, Senhor. Né? E também de orar, de estar sempre orando. Eu sempre estou vindo aqui na montanha. Mesmo que eu não venha para gravar, ontem mesmo eu estava aqui. Eu estava aqui ontem. Eu vim para orar. Eu vim para orar também. Então, vamos lá. E os testemunhos? Eu vou falar do testemunho. Este menino era eu. O que passa neste menino era eu, e tem um irmão que está assistindo esse vídeo, que se chama Luiz Carlos, que um dia eu pedi oração para ele, e quero dizer para vocês que já lembra disso, ele já está melhor, que ele estava ruim, estava internado, o coração dele estava inchado, o coração dele ainda está um pouquinho inchado, mas ele está se recuperando bem, está na casa, está vivo, e agradeço a oração de cada um de vocês, independente de qual que seja a sua religião. Se você tem uma religião, mas que costuma orar para as pessoas ficarem boas, serem curadas, serem libertas, então você está no caminho do Senhor, no caminho de Deus. Porque é isso que o Senhor quer que você faça. Independente de qual igreja que você seja, ou de qual ministério que você seja, ou de qual religião que você seja. Desde que você faça o bem. Se você tem dons para fazer, se você tem dons na sua religião para fazer qualquer tipo de trabalho, que tem os que têm dom para fazer trabalho e faz para o mal, para matar alguém, para destruir a vida de alguém. E tem pessoas que têm dons para fazer trabalho, mas que fazem para o bem, para libertar pessoas, para curar um enfermo, para tirar pessoas daquela situação. São dons espirituais. Eu também tenho dons espirituais que eu posso também usar para fazer o mal, para fazer o bem. Tudo que sair da boca através do dom acontece, mas tem que acontecer para fazer o bem, senão eu vou ter que prestar conta com o Senhor. Eu tinha um espírito que vinha no meu corpo. Desde os 7 anos de idade, a primeira vez que eu desmaiei foi na escola. Eu tinha 7 anos de idade. Desmaiei na escola. E me trouxeram para casa. Então minha vida foi seguindo. E dentro de uns tempos, começou a me dar desmaio, dar essa agitação no corpo inteiro, me doía todos os músculos do corpo, rangia os dentes, chegava a quebrar os meus dentes. Eu consertei meus dentes 3 vezes. Chegava a quebrar o dente e mordia a língua, que a presa, tanto a presa de cima como a presa de baixo, atravessava a língua. Ah, espumava a boca também. E saía sangue, assim, pela boca. E por muitos e muitos anos, eu trabalhei assim, perdi emprego por causa de ter desmaiado no serviço, e eu não sabia do que se tratava, tomava medicamento, não resolvia nada, nenhum medicamento resolvia, e eu sofria igual esse menino, e o espírito tentava me matar. E até que um dia o Senhor me levou na casa desse irmão Luiz, a qual eu acabei de falar. E lá deu essa mesma situação. Este irmão Luiz vai poder contar para os outros da cidade dele, cidade de Itapiraí, que estão assistindo esse vídeo, vai poder falar, foi desse jeito que aconteceu lá na minha casa. Eu fui na casa dele, passei com meu pai um dia, e fui numa irmã receber uma oração. A irmã falou assim, ó, o Senhor, ele está chamando você para trabalhar para a obra dele. O Senhor está te chamando desde o ventre da tua mãe.
Você vai fazer uma pequena viagem, mas vai voltar aqui. Eu vou te trazer de volta. É um senhor falando através da boca do meu irmão. Aí eu saí, fui para São Paulo, voltei aqui para minha cidade, e depois aí eu fui para a casa do meu irmão. E lá na casa desse meu irmão, eu estava dormindo no chão. Quando foi de madrugada, eu encontrei com o meu irmão em cima de mim. Aí eu olhei e falei assim pro meu irmão, me deu desmaio de novo, que eu achava que era só desmaio. Ele falou, deu, mas fica tranquilo, né? Já passou, fica sossegado. Aí eu tava com a boca, com o dente mordido, o dente não, a língua mordida, e a língua tava inchada. Chegou até a sair sangue na boca. Mas tudo bem, né? Eu sempre sabia que mordia a língua. E quando mordia ali, ficava uns 3, 4, 5 dias sem conseguir falar direito. Aí quando foi por volta de umas 7 e pouco da manhã, apareceu a sogra dele, na porta da casa. E a sogra dele é uma serva de Deus que também tem dons espirituais. O Senhor fala na boca dela. Quando abriu a porta, a minha cunhada falou assim, é a mãe. Aí quando ela entrou ali da porta, pisou da porta da sala para dentro, eu estava deitado no chão. Deixa eu dar uma paradinha aqui, daqui a pouco eu volto. Pronto, voltamos. Um veículo que passou, são trabalhadores da roça, né? Então eu desligo porque senão eles vão parar para conversar e aí a gente demora aqui na gravação. Aí a minha cunhada falou, é a mãe. Aí quando ela entrou da porta para dentro, não era mais a mãe dela mais. Já era o Senhor, o Espírito Santo de Deus falando na boca dela. Olhou para mim no chão e falou assim, eu não deixei você morrer. O inimigo queria te matar, o espírito maligno. Eu não deixei, ele queria levar você para jogar você debaixo de um caminhão, porque onde meu irmão morava é perto de uma rodovia, onde passa carretas, treminhões de madeira. Ele queria te jogar debaixo de um caminhão para te matar. Mas eu não deixei. Eu não deixei porque você vai fazer a minha obra. Eu te chamei. Você vai fazer a minha obra. E pegou saiu o Espírito Santo, ela voltou a ser ela mesma. Aí depois voltei a dormir mais um pouco, porque dá muito sono, dá uma dor de cabeça. A cabeça fica assim, ó, parece latejando. Dor muscular no corpo inteiro. Por quê? Porque fez que nem esse menino. Revolvia ele no chão, sabe? Agitava ele. E aí, o meu irmão falou assim, olha, você vai pegar esta Bíblia aqui. Você vai pegar essa Bíblia e vai fazer visita nos ministérios da igreja. Você vai numa igreja essa noite, você vai na outra noite, você vai na outra noite. Aquela igreja que você se sentir melhor, ali você aceita Jesus. E eu fui fazendo uma visita na outra, não gostei muito dessa, essa não gostei muito. Essa daqui é assim, aquela outra é assada. Até que achei uma, falei, Senhor, vou aceitar-te aqui. E fui lá, né, quando perguntaram se tinha alguém que queria aceitar Jesus, falei, tenho eu. E a hora que eu ia indo para poder aceitar Jesus, começou a dar câimbra nas minhas costas e começou a me torcer assim para trás. Aí eu falava assim, não, Satanás, você não vai me derrubar não, eu vou aceitar Jesus. Quando aceitei Jesus, puf, sumiu tudo. Depois que eu fui entender que era um espírito que vinha no meu corpo, igual veio do menino, e só foi conseguido ser tirado porque o meu irmão faz jejum e oração. E através do jejum e da oração é que esse espírito pôde sair do meu corpo, sair da minha vida. E eu fiquei livre para poder aceitar Jesus. E se eu não aceitar Jesus, ele voltaria. Ele voltaria. E iria tomar conta da minha vida de novo. Quando você ficar livre de algum mal, procure o Senhor imediatamente. Não dê chance para o inimigo. Não dê chance para que o inimigo volte em você. Você aceitou Jesus na igreja? Comece a orar, comece a jejuar. Não precisa jejuar todo dia. Pode ser uma vez por semana, ou uma vez por mês. Um jejum é de acordo com aquilo que você organizar. Todo dia pode te causar uma falta de saúde, porque o corpo, o organismo precisa de alimento. Mas você pode conversar com o Senhor, falar, Senhor, toda semana, ou toda sábado, ou todo domingo, ou toda quinta, ou toda sexta, ou toda...
Escolhe o dia. Ou uma vez por mês. Então você faz um jejum e oração para o Senhor. É a mesma coisa do tempo lá do Velho Testamento, que se fazia uma oferta, queimava um carneiro no monte de lenha e oferecia a Deus, né, que isso seria, né, a oferta naquele tempo. E é um tipo de oferta que você vai fazer para Jesus. E aí sim, você conseguirá expulsar demônios desse tipo. Dessa tipo de escada, sabe? Demônios pesados. Demônios que são difíceis de tirar. Então, eu me vejo nesse menino. E meu irmão que está ouvindo, ele também vai reconhecer que realmente é isso mesmo. É isso mesmo. E eu faço, o jejum que eu faço é quando eu vou orar para alguém. Se eu vou fazer uma visita numa casa, eu já vou sem comer nada. Eu não como nada. Não como nada e vou já em jejum. E vou lá, expulso o demônio venha, expulso ele, e tem demônio que quer lutar. Tem demônio que garra no pescoço da gente, quer matar a gente, mas não vai matar. Tem demônio que quer lutar com a gente, e se você lutar com ele, você perde. Você perde. Porque uma vez eu fui colocar a mão na boca de uma menina ainda, era uma mocinha, devia ter uns 18 anos, que o inimigo falar na boca dela, eu fui pôr a mão na boca dela, mordeu aqui, ó. Mordeu aqui. Mordeu, quase cortou. Tudo isso aqui. Foi difícil enfiar a unha e conseguir abrir a boca. Mas por que mordeu? Porque eu pus a minha mão. Eu fui usar a minha força, eu fui usar a minha pessoa. Eu não podia ter feito isso. Eu não posso tentar agarrar um espírito no corpo de uma pessoa. Eu tenho que falar com ele tem que obedecer pela ordenância. Eu posso pôr a mão na cabeça para orar para a pessoa, mas quando vier o espírito, eu ordeno, você está amarrado, em nome do Senhor Jesus. E o espírito fica ali quieto, fica amarrado. Só vai sair quando eu ordenar. Você pode perguntar e ele vai te responder. Depois você vai falar, em nome do Senhor Jesus, sai da vida dessa pessoa e nunca mais volta. Põe a mão e retira. E o espírito sai. Só que uma vez chegou um menino na minha casa, já alguns anos atrás, o pai dele trouxe um menino. O menino tinha um espírito que se chama Exu Caveira. E esse espírito é daqueles tipo pesado. Exu Caveira, Sete Catatumba, Exu Capa Preta, são Sete Capa Preta, são Exus, são demônios mais pesados que falam diretamente com Satanás. E o pai desse menino já tinha levado em várias igrejas e nada. Aí levaram na minha casa, porque eu já não estava mais cuidando de ministério, porque o Senhor mandou entregar o ministério, entreguei para outro pastor, entreguei, depois de 10 anos. Não fui eu que quis sair do ministério, não, eu entreguei porque o Senhor mandou, estou obedecendo. Eu estou clicando ali no notebook, que é para não faltar energia aqui, para não faltar a claridade que ele tinha apagado. Então, esse menino veio. Aí eu peguei e fui orar para o menino. E aí tinha o pai do menino e mais um amiguinho dele. Eu falei, espera lá na cozinha, por favor. Espera na cozinha. Então ficou eu, minha esposa e um amigo nosso, que trouxe esse menino, que ele foi na casa desse amigo, e esse amigo trouxe. Quando eu pus a mão no menino, comecei a orar, o menino começou a fazer igual esse, que vocês acabaram de ouvir na pregação. Começou a fazer igual isso aí. Começou a fazer e falou que não ia sair dele. Eu falei, vai sair. Ele falou, não, eu vou matar ele. Eu falei, não vai. Você não vai matar ele? Ele falou, eu vou matar ele. Eu falei, não vai. Não vai. Em nome do meu Senhor Jesus Cristo Nazareno, sai da vida dele agora, sai. O Espírito falou, eu não vou sair. Eu falei, não vai? Ele falou, não. Então vamos de novo. Em nome do Senhor Jesus, eu te ordeno, saia da vida dele. O Espírito falou, eu não vou sair. Eu falei, não. Ah, então você está teimando e não sai. Não vou sair, eu vou matar ele. Falei, você não vai matar ele. Você não vai matar ele. Aí eu peguei e falei, então espera, agora você fica aí. Agora você fica aí. Só vai sair a hora que eu falar mesmo. Espera. Aí peguei, fechei os olhos e falei assim, Senhor,
tem um espírito aqui que está teimando em não obedecer em teu nome, não obedecer a ordem em teu nome. Então peço a ti agora, Senhor, manda fogo do céu para queimar esse espírito. Coloquei a mão na menina e falei, agora sim, você sai e não volta na vida dele mais. O espírito, eu tirei a mão e segurei assim na mão, o espírito saiu do menino, o menino ficou morto. O menino não respirava, não se mexia. Aí eu pedi para minha esposa, abre a porta. Ela abriu a porta, abre o portão. Aí fui lá na esquina, onde tem uma encruzilhada, lá na esquina, e quem é espírita vai entender isso. Eu falei, agora, espírito, que está na minha mão, que você foi tirado, você fica preso, repreendido nessa encruzilhada e não volta mais para a vida desse menino. E joguei assim, no que eu joguei assim, o menino voltou. Ele voltou a respirar lá. Ele deu um grito, ele voltou. Senão, ia matar o menino mesmo. Quando eu saí com a mão assim, o coleguinha dele disse que viu lá da cozinha uma imagem preta, que nem um barro preto, que nem uma graxa preta na minha mão. Eu não vi, mas ele viu, que foi na minha mão que era esse espírito maligno que estava no menino. Hoje, o menino é pastor, o menino é casado e o menino tem filho. Isso foi há uns 10 anos atrás. E o menino tem filho, tem família. Hoje ele está vivo. E é assim que o Senhor faz a obra. Então, irmãos, sempre busque orar, jejuar a presença do Senhor. Não é, tem muitas coisas que não é só com oração simples, não. Às vezes é preciso você pedir fogo do céu para poder queimar. Às vezes você tem que fazer uma oração para que aquele espírito possa sair. Se você estiver orando e o espírito não sai, fala que não sai, então você fala, espera um pouco aí então. Fecha os olhos e fala, Senhor, manda fogo agora, Senhor. Esse espírito não está querendo obedecer em teu nome, porque Jesus falou que tudo que fizeres em meu nome, você recebe. Se você expulsar espírito em nome dele, você recebe. Se você expulsar uma enfermidade em nome dele, a pessoa recebe. E assim foi, né, o que aconteceu. Deus abençoe a todos vocês. Agradeço por vocês estar assistindo e peço que vocês se inscrevam. Se inscreva e manda aí os comentários, manda seus pedidos de oração, porque o vídeo passado eu mandei o número do meu celular para vocês mandar o WhatsApp, né? Mas acontece que o meu bloqueador de telefone, o meu bloqueador de número de telefone não deixa passar. Então não funcionou. Então peço que vocês inscrevam aí nos comentários o pedido de oração teu. E eu vou estar aqui, orando aqui no alto dessa montanha. É aqui que eu vou orar. Ao que terminar o vídeo aqui, eu vou orar por todos. Bom, ô Senhor, é o Senhor falando com vocês. É o Espírito Santo falando da minha boca com vocês. É a primeira vez que está acontecendo isso. Depois de 40 vídeos. É a primeira vez que está acontecendo isso. Para quem entende, vai entender o que significa. Para quem é espírita, vai entender também o que significa. Mas para quem não é espírita e nem entende, não precisa ficar com medo. Isso aqui não é do demônio. Isso aqui é da parte do Senhor, da parte de Deus. Porque se não fosse da parte de Deus, eu não conseguia falar essas palavras. Veja bem, quem tem demônio no corpo não consegue falar essas palavras. Presta bem atenção. Eu creio que o Senhor Jesus veio em carne, andou no meio de nós e derramou seu sangue na cruz para me libertar. Quem tem o demônio no corpo, não fala essas palavras. Este é um jeito de você provar se a pessoa está com o espírito ou não. Quando você quer saber se o espírito saiu, pede para a pessoa falar essas palavras. Aí se não conseguir falar, é porque o espírito não saiu.
Deus abençoe a todos vocês. Clica no joinha, que é para poder o YouTube entender que nós estamos funcionando, porque por causa desse negócio de mudança de presidente, eleição, eles estão cortando muitas coisas. Mas o ano que vem vai ser bem melhor. Deus abençoe a todos, agradeço a todos vocês, se puder passe para outros, e vamos continuar o nosso caminho. O Senhor é conosco, Deus é com nós. A paz do Senhor Jesus.